Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. A criança com TDAH, a criança ou adolescente, o aluno com TDAH, ele pode ser reprovado? O que vocês têm aí, que vocês percebem nas escolas com relação a esse tema? Pode ser reprovado, sim. Não existe legislação que fale nada com relação à reprovação. E, inclusive, a reprovação é um instrumento pedagógico também. A gente precisa entender qual o objetivo de uma reprovação, né? Normalmente, um aluno que ele não atingiu aquela competência de conteúdo, de disciplina necessária para avançar por uma próxima turma. Do que adianta, por exemplo, eu avançar um aluno numa série, sendo que ele não tem a base da série anterior, sabe? Sim. Ele vai só acumulando, vai virar uma bola de neve. Então, lembrando que reprovação também é um instrumento pedagógico. Agora, a gente precisa considerar todo o processo, se foi feito algum processo ao longo do ano, né, de estratégia para recuperar aquele aluno. Entendi. Porque a reprovação é a última linha, o deadline, na minha visão, depois de já ter tentado várias estratégias. Então, por exemplo, eu já tive aluno que foi reprovado porque é um aluno que ele não ia para a escola, ele passou por um processo depressivo, ele não estava conseguindo assistir a aula. Então, assim, ele faltou muito. Eu vou aprovar um aluno desse, mesmo ele estando num processo depressivo, não indo para a escola? Não tem porquê. Porque é o que eu converso sempre com os pais. Do que adianta ele avançar mais uma série se ele não tem a base mínima necessária para a série seguinte? Vai desmotivar ainda mais. Entendeu? Só que eu friso. É a última estratégia, depois de já ter trabalhado o processo de recuperação paralela, que são aquelas que você faz ao longo do mês, da gente ter feito as adaptações necessárias, de ter feito todo um processo antes para que aquele aluno não aconteça. A gente precisa considerar também, dentro de uma reprovação, que mexe com a autoestima da criança, mexe com a autoestima do aluno. Isso tudo precisa ser considerado também. Porque, por exemplo, às vezes é um aluno que ele se esforçou muito, é um aluno que mesmo com as adaptações... O professor viu isso. O professor viu aquilo. Para isso existe, inclusive, conselho de classe. A gente pensa que não, porque é o professor que reprova. Não é assim que funciona dentro de uma escola. Dentro de uma escola, senta-se um conselho com direção escolar e coordenação pedagógica para falar, esse aluno avança ou a gente retém. Não é uma coisa que é decisória. E, detalhe importante, os pais também podem recorrer, né? Os pais também fazem parte do Conselho Comunitário Escolar, isso é previsto de legislação, né? E eles podem podem recorrer se eles perceberem que foi algo que foi injusto. Mas eu friso, trabalhem essa questão da recuperação ao longo de todo o ano, que a gente não vai ter problema no final. Só que às vezes acontece, como é um caso desse, o aluno ficou doente, o aluno ficou internado. Ele perdeu o ano. É uma questão de legislação. Meses, né, você precisa ter 70% de frequência, inclusive. Ah, mas ele estava internado, mas ele não tem 70%. É lei. É lei. Não tem de onde a gente tirar. E porque falta, por exemplo, ela justifica, mas ela não abona. Entendeu? Ainda tem essa questão. É uma questão de legislação. Você não tem como comprovar que aquele aluno estava lá. Então, no caso do TDAH, não existe legislação que fale, não pode reprovar. Isso não existe. Como que funciona, que você percebe, assim? É um tema que é tabu ou é tranquilo também, como a Dayana falou? Pra gente, a gente trabalha com tranquilidade. O conselho realmente funciona. E a gente avalia... por exemplo, às vezes a escola, ela hoje em dia, ela abraça tanto o aluno, porque neste caso aqui, vamos supor, a criança alcançou um nível de faltas que não era para ser atingido. Mas ele tem os pré-requisitos para avançar, o conselho avalia tudo isso, né? Agora, no caso, ele tem uma quantidade de faltas, ele não tem os pré-requisitos, isso pedagógico para ele vai ser benéfico? Mas o termo reprovação é tão pesado, mas o ano seguinte, como que vai ser o desempenho desse menino no ano anterior? Tudo isso a gente avalia. Então, sim, a gente trabalha dessa forma. As avaliações, elas são acompanhadas, monitoradas, é dado todo esse suporte, né? Em último caso, a gente chega na reprovação. Depois que nós tentamos, depois que foi dado
realmente o suporte para a criança, para o aluno de maneira geral. E a escola procura ter essa preocupação de percebendo que a coisa não está bem com a criança, chamar os pais. Vem pra cá, vamos conversar. Chamar os pais, de todas as formas que você puder imaginar. Até por questão de respaldo em termos de legislação, né? Sim. Todos os aspectos. A gente trabalha, sempre, a máxima é o aluno mesmo, a máxima é o aluno. Reprovação é em último caso. E realmente, quando não for benéfico, a gente vê casos de crianças que alguns pais chegaram pedindo, né, para a criança ficar retida. Os pais chegaram para a criança ficar retida. Não, meu filho não tem. Porque tem alguns anos, algumas séries, que não existe reprovação, retenção. Você é aprovado automaticamente. E aí o pai chega, o pai pede, não, por favor, eu sei que meu filho não tem condição de avançar, mas nós não temos o que fazer. Entendi. Nós não avançamos aqui. Já aconteceu o caso da criança se sentir completamente desmotivada, perdida, não acompanha, porque o grau de dificuldade ficou muito grande. E às vezes o professor também não conseguiu ajudá-lo, e aí ele desiste. Entendi. Desiste de si, né? Desiste. Infelizmente. E lembrando que tem outros recursos também. Existem escolas que aceitam a progressão com dependência, né? Que é o aluno, ele avança para uma série, mas aquelas matérias, vamos supor que ele foi só por causa de duas matérias. Ele ainda pode progredir para uma série e fazer no contraturno as matérias que ele está devendo. Ainda existe essa outra possibilidade. Mas é como a gente está falando, a reprovação ela é o último caso. Alguns pais falam muito, porque... Aí vai nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A escola tirou as provas do meu filho, já ouvi isso. E passou direto. Falei, gente, a adaptação não é retirar. Veja bem, não é retirar avaliação, não é retirar processo pedagógico, prova, não é retirar conteúdo, não é isso. É você adaptar aquilo para aquele aluno, para que ele consiga desenvolver o processo de aprendizagem dele. Esse plano individual, né, o PEI, no caso, ele é passado aos pais? Porque para os pais se também. os pais ficam com essa dúvida, às vezes pode ser que ele, mas eu não estava sabendo. Tipo assim... É que eles confundem que as crianças, elas às vezes precisam ser tratadas como crianças portadoras de necessidades especiais. Eles acham que se inserem nesse sentido. Uhum. E aí onde vem a dificuldade deles entenderem. Olha, o seu filho, ele tem uma dificuldade de retenção, a gente trabalha de diversas formas, mas não tem que ser dado para ele um tratamento tão diferencial, entende? Eu percebo que fazem um pouco de confusão nesse sentido. Quando fala assim, o meu filho... Já aconteceu, meu filho não pode ser reprovado porque ele tem TDAH. Eu falo, não, seu filho tem um transtorno, seu filho não tem uma doença. Uhum. Aí onde entra um pouco de confusão. E é feito as adaptações, é feita a chamada aos pais. E se for feito ali um consenso de toda essa equipe de que não dá, que foi tentado tudo e realmente não é possível passar, não há nada que legalmente obrigue a escola a aprovar a criança que não atingiu as metas, mesmo ela tendo TDAH. Mas pode ser recorrido na Secretaria de Educação. Ainda pode ser recorrido de alguma forma. Mas não há o que proíba. Tipo assim, criança TDAH não pode ser reprovada. Não, em termos de legislação não existe.